Eu tô passando aqui pra te falar rapidinho uma coisa que você só tem uma maneira de saber. Você não precisa acreditar em mim, mas você precisa pedir pra Deus. Se você não acredita em Deus, não tem problema. Você pede do mesmo jeito. Ele vai te mostrar, mas você precisa pedir. É a única coisa que você precisa fazer. E na verdade, essa força que vai impulsionar você a pedir a Deus pra saber a verdade é o próprio Deus dentro de você que vai te ajudar. Então é o seguinte. Jesus está voltando. Você já deve ter ouvido isso 50 mil vezes. Você já ouviu que Jesus morreu pelos seus pecados na cruz. Você já ouviu que Jesus é Deus. Você já ouviu tudo isso. Você já ouviu que as pessoas brigam por causa de. Você acha que isso é religião, que não tem nada a ver. Mas você não tem certeza e você acha que isso é fanatismo e que pessoas que acreditam em Jesus perseguem os outros, que separam, que se julgam melhores que todo mundo. Não tem nada disso. Isso tudo é da sua cabeça, isso é mentira. Então, se você lê ali na Bíblia, você vai começar a ler. Não leia um livro assim, não leia o Novo Testamento. Pega um livro, lê, por exemplo, 1 Tessalonicenses, 1 Pedro, aí lê o Evangelho de Jesus em João. E você começa a pedir. Começa a pedir para ele. Eu quero acreditar. Eu quero saber a verdade. Eu quero saber, Jesus, você é Deus. Você é Deus, você sempre existiu, por você tudo foi criado e você tá voltando? Como é que funciona isso? Você vai julgar todo mundo? Não existe uma pessoa boa na Terra? Ela vai ser justificada quando você voltar porque ela acreditou em você, e ela obedeceu e ela quis ajudar, e ela quis ser ajudada por você e ela foi sendo, crescendo na vida com você, a sua fé, sofrendo. Então você vai perguntar e ele vai te mostrar. Eu quero ler uma passagem em 1 Pedro 3. Depois eu vou falar para você isso em espanhol. É 2 Pedro 3, desculpa. E ele fala lá que as pessoas, sempre em tom de caçoar, né? Elas vão perguntar: o que aconteceu com a promessa de que Cristo ia voltar? Tá lá em 2 Pedro 3. Nossos pais já morreram, tudo continua igual desde que o mundo foi criado. Mas essa gente não se dá conta de que nem já nos tempos antigos tinha céu, tinha terra, e Deus, na sua palavra, fez sair tudo da água, fez a água, manteve tudo na água, e depois também por meio da água ele trouxe o dilúvio, que foi uma destruição, e que agora vai ter um fogo, vai ter que ser tudo destruído por um fogo, vai ter um juízo final, que a gente chama, é o juízo da perdição dos maus. Ué, mas então eu sou mau? Eu sou bom? Como é que quem é bom e quem é mau? O que que é bom? É quem faz o bem? Como é que funciona? Não. Você só tem uma maneira, sua mente é má, sua mente não é boa. Ela pode ser boa para algumas coisinhas, mas ela é má, ela é distorcida, ela mente, você mente para você mesmo, você não enxerga muita coisa. E aí a única maneira de você ser justificado, de você ser amigo de Deus, é através de Jesus. Então, para você ter certeza do que eu tô te falando, de que isso não é religião, que isso não é papo de fanatismo, você pede para ele. Lê a Bíblia, lê o Novo Testamento e pede para ele. Fala, eu quero saber a verdade. Ele vai te mostrar. Tá bom? Entonces, yo estoy acá para decir a ustedes que Jesús está volviendo. Y si tú no estás seguro de que Jesús es Dios o que tú piensas que eso es un tipo de religión o algo así y que hace con que las personas peleen por causa de él, tú le preguntes. Empieza a preguntar, puede decirle, Dios, Jesús, yo no creo que tú eres el Hijo de Dios y que es Dios y que todo fue hecho en el mundo por medio de ti. Entonces ayúdame, Dios. Y cuando tú vas a leer el Nuevo Testamento, no lees en orden. Lee, por ejemplo, el Evangelio de Juan primero y después Tesalonicenses, Pedro. Y acá en Segunda Pedro dice que habrá una vuelta de Jesús. Jesús va a volver y va a juzgar. Y tú puedes, y va a juzgar los que son de Él. Los que son de Él no serán juzgados. Porque no podemos, no logramos ser buenos. Somos buenos en algunas cosas, en algunas áreas, pero nuestra mente es caída. Nuestra mente tiene una oscuridad que nosotros no podemos saber un poco adelante de nuestra mente y nosotros muchas veces mentimos a nosotros mismos. Entonces, la única manera de salvación es hablando con Jesús, es preguntándole y pidiéndole que te convenza que Él es Dios, que siempre existió. Y yo voy a leer el Evangelio en 2 Pedro 3, que dice, um, se dé cuenta que en los últimos días vendrá gente que vivirá de acuerdo con sus propios malos deseos y que en ton de burla se preguntarán, ¿qué pasó con la promesa que Cristo iba a volver? Ya murieron nuestros padres y todo sigue igual desde que el mundo fue creado. Esa gente no quiere darse cuenta de que desde tiempos antiguos ya existía el cielo y también la tierra que Dios con su palabra hizo salir del agua y la mantiene en medio del agua. También por medio del agua del diluvio fue destruido el mundo de entonces. Pero los cielos y la tierra que ahora existen están reservados para el fuego por el mismo mandato de Dios.
Este fuego los quemará en el día del juicio y de la perdición de los malos. Entonces significa que ser bueno es hacer cosas buenas. No, es imposible. Todos nosotros somos malos. Y la única manera que ustedes tienen de salir fuera de esta destrucción del mundo, del juicio de Dios, es asegurando la mano de Jesús. Pero no necesitas creer en lo que estoy hablando. Por favor, pide a Él. Pide a Él, Él va a te contestar con seguridad. Jesucristo está volviendo. Mira las señales. Pídele, por favor.